Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila, da disciplina Refrigeração e Ar-Condicionado, do curso de Engenharia Mecânica do 8º e 9º períodos da Multivics Serra. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo de compressão a vapor. Nessa figura aqui, a gente pode observar os 4 principais componentes, né, de um ciclo de compressão a vapor. Esse ciclo ele utiliza um fluido refrigerante e nós vamos falar sobre o ciclo mais simples, ok? Que vai tratar de um fluido refrigerante, né, que vai trocar calor com outro fluido, que no caso, que a gente vai avaliar aqui é o ar, ok? Então, o primeiro componente que a gente verifica aqui é um compressor. O compressor, ele é um equipamento que se destina a aumentar a pressão e, consequentemente, aumenta a temperatura também do fluido, né? Então, nesse caso aqui, o fluido refrigerante, ele entra a partir da válvula de admissão, né, quando o pistão começa a descer. Essa válvula aqui, ela entende que a pressão aqui se torna ligeiramente maior do que da câmara de compressão, então a válvula abre e o gás então é admitido. O pistão continua descendo, né, até um limite inferior. A partir desse limite, ele retoma, né, a partir desse conjunto biela-manivela aqui, desse compressor alternativo, e aí o pistão começa a subir. Quando o pistão começa a subir, essa válvula se fecha, essa válvula de descarga permanece fechada, aí o compressor atua, né, no sentido de aumentar a pressão interna aqui, né, na câmara de compressão. Quando essa pressão ela se torna ligeiramente maior do que da linha de descarga, essa válvula aqui é aberta e o fluido então sai para essa zona aqui, que vai ser a zona de alta pressão. Depois que o fluido sai com temperatura elevada e a pressão também maior, ele vai chegar num equipamento chamado condensador. Nesse condensador, ele vai trocar calor com o meio externo, porque a temperatura dele está maior do que a temperatura do meio externo. Então, o fluido começa a perder calor. Quando ele começa a perder calor, né, se ele saiu aqui no estado superaquecido, ele começa a diminuir a temperatura até que ele chegue a vapor saturado. Como ele continua perdendo calor, né, após ele ter atingido a fase, né, de vapor no estado saturado, ele continua perdendo calor e ele vai começar a haver a formação de líquido. Então, o fluido começa a condensar. Por isso que o nome do equipamento se chama condensador. Então, o condensador é um equipamento que serve para que o fluido troque calor com o meio externo, diminuindo assim a temperatura, que é o foco principal, ok? Então, ele vai rejeitar calor para o meio externo. Depois o fluido entra, né, numa região, ele entra na fase, né, bifásica, né, a gente chama de mistura, mas essa palavra não é correta. Porém, nós vamos até utilizar aqui a palavra mistura, porque mistura é quando a gente está tratando de 2 substâncias, não é o caso. A gente vai tratar de uma única substância, que é o fluido refrigerante, porém a gente vai usar a palavra mistura. Aí o fluido chega, né, no dispositivo de expansão, que serve para quê? Para expandir. Esse dispositivo de expansão, ele pode ser um orifício calibrado, pode ser uma válvula de expansão, pode ser um tubo capilar, por exemplo, né, que serve apenas para fazer com que haja uma diferença de pressão antes e depois, né, do nosso equipamento, no nosso dispositivo de expansão. Então, até aqui a gente vai ter, né, o fluido nessa região aqui é uma zona de alta pressão. Depois que ele passa no dispositivo de expansão, a pressão cai e a temperatura cai significativamente. Então ele chega aqui, né, expandido. Eu posso ter um líquido também, né, na fase líquida aqui, mas eu vou ter uma concentração maior, né, de vapor. Então, o fluido vai entrar, né, no nosso quarto e último equipamento, nosso último componente, chamado evaporador. Então, vamos entender o que acontece com o fluido refrigerante. Ele vai entrar aqui numa temperatura muito, muito baixa, ok? E ele entra nesse equipamento que vai receber calor. Ora, se ele entra aqui numa temperatura muito baixa, ele começa a receber calor, por quê? O calor é retirado dessa região. Essa região aqui pode ser um cômodo, né, um recinto que a gente está refrigerando, pode ser o congelador, né, como as pessoas costumam chamar aquela cabine, né, da geladeira, ou enfim, né, qualquer região que a gente tenha interesse que haja uma diminuição da temperatura, porque o calor vai ser rejeitado para dentro do evaporador.
Então, o fluido refrigerante, ele passa, né, nesse equipamento, nesse trocador de calor. Como ele está recebendo calor, eu tinha aqui uma quantidade maior de fluido na fase gasosa, tinha um pouco de líquido. Como esse líquido começa a receber calor, né, todo fluido, na verdade, começa a receber calor, esse líquido que está aqui, ele evapora. Então, o nome desse equipamento se chama evaporador. E aí, ele saindo do evaporador, ele deve entrar no compressor, no mínimo como líquido saturado, a gente vai explicar já sobre isso, onde ele é admitido, né, no compressor a partir da válvula de admissão, encerrando, né, o ciclo. Ou seja, a situação inicial ela coincide com a situação final, por isso que é chamado de ciclo. Esse ciclo ele serve tanto para refrigerar, né, quando o nosso interesse a gente constrói nosso recinto, por exemplo, estiver aqui, quanto para aquecer, tá? Aqui. Como aqui no curso a gente está falando sobre sistema de refrigeração, esse aqui vai ser o nosso foco do curso. Bom, todos os ciclos, né, eles apresentam uma eficiência máxima. Só que o ciclo que nós trabalhamos é um ciclo real. Então, o ciclo de Carnot, ele serve para que a gente consiga comparar o nosso ciclo com o ciclo ideal. Para quê? Para verificar se a eficiência do nosso ciclo real ela é uma boa eficiência, né, comparada com o ciclo de Carnot. Como que funciona, então, o ciclo de Carnot? Ele, mesma situação, né, são 4 componentes, e aqui a gente consegue ver o compressor, o condensador, o dispositivo de expansão e, no finalzinho, o evaporador. Então, é a mesma situação, né? Você liga o compressor na tomada, ele vai comprimir o fluido, aumentando pressão e temperatura, troca calor no condensador, rejeita. No dispositivo de expansão, ocorre uma diminuição da pressão, né? E, consequentemente, da temperatura também. Entra no evaporador, recebe calor, né? Sai no ponto 1 aqui e volta para o compressor, encerrando o ciclo. A diferença do ciclo de Carnot para um ciclo real é que no compressor a gente vai ter uma compressão adiabática, ou seja, não vai haver troca de calor para o meio externo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente troca calor para o meio externo, eu vou estar jogando fora a energia. Então, quanto mais calor eu troco, eu rejeito no compressor, pior é a minha eficiência. Então, no ciclo de Carnot, a gente vai desconsiderar essa troca de calor no compressor. Então, o que a gente vai ter é fluido entrando, né? Potência ou trabalho entrando e fluido saindo também. A segunda situação vai ocorrer tanto no condensador quanto no evaporador. Nas duas situações, o que ocorre é uma mudança de fase, porque vai ser apenas calor latente que vai ser trocado. Por quê? Porque quando você utiliza, né, essa situação de calor latente, você tem uma máxima quantidade de calor sendo trocado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente aquece, né, água, por exemplo, né, você coloca a água no recipiente, vamos supor que ela esteja a temperatura ambiente, vamos supor 25 graus Celsius, e aí você coloca esse fluido para aquecer. Então, ele vai ter um aumento de temperatura de 25 até 100 graus Celsius, quando ele se torna saturado, né, a pressão atmosférica. A partir desse ponto, ele começa a mudar de fase. Então, a gente teria calor sensível, né, quando houve uma variação de temperatura de 25 a 100 graus Celsius. E o calor latente é quando ele ocorre para a mudança de fase. Então, nós vamos considerar, né, que tanto a troca de calor no condensador quanto no evaporador, ela vai ocorrer à mesma temperatura, ou seja, vai ser troca de calor apenas latente, porque a gente consegue otimizar, ok? Porque a troca de calor latente ela é muito maior do que a troca de calor sensível. Bom, e por fim, a gente vai passar também, né, no último componente, que é o dispositivo de expansão, que a troca também a expansão vai ocorrer também de forma adiabática. Então, recapitulando, não haverá troca de calor no compressor e nem no dispositivo de expansão, e no caso dos dois trocadores de calor, tanto o condensador quanto o dispositivo de expansão, esse calor que vai ser trocado vai ser apenas calor, troca de calor latente. Bom, como que a gente vai fazer para calcular o coeficiente de performance? Toda a eficiência de qualquer ciclo nós vamos calcular a partir de duas quantidades, vamos colocar assim, né?
A primeira quantidade que a gente vai utilizar para qualquer sistema, para medir qualquer eficiência, é o que a gente quer, né? Ou seja, o nosso interesse. E a segunda é o que nós gastamos, aquilo que a gente vai pagar. Então, no sistema de refrigeração, o que nós queremos é a refrigeração útil, ou seja, aquela quantidade de calor que vai ser recebida no evaporador. E o que a gente paga vai ser aquela potência para poder acionar o compressor. Então, para calcular qualquer coeficiente de performance, né, no sistema de refrigeração, ou tanto no de aquecimento, né, que a gente chama de bomba de calor, mas no sistema de refrigeração, o que a gente quer? A quantidade de calor que foi trocada no evaporador, ou seja, a refrigeração útil. E o que a gente paga? O trabalho líquido ou a potência consumida lá no nosso compressor. Se fosse uma bomba de calor, seria a troca de calor no condensador dividido pela potência consumida, né, no nosso equipamento, que é o compressor. Bom, a refrigeração que vai ocorrer, a refrigeração útil, ela é justamente a quantidade de calor que vai ser trocado no nosso evaporador. Lembrando que, né, a partir da segunda lei da termodinâmica, a gente consegue relacionar, né, quando a temperatura permanece constante. Lembra que a gente estava falando de calor latente? Então, a temperatura permanece constante com a mudança de fase. E a gente vai associar a variação de entropia, né? Porque calor, nessa situação, né, quando ele ocorrer sem mudança de temperatura, apenas com a mudança de fase, a gente pode usar a segunda lei, né, que vai relacionar com calor a temperatura, que vai ser constante, vezes a variação de entropia. A potência ou trabalho líquido do compressor, ele pode ser definido como o calor que saiu do condensador menos o calor que entrou no evaporador, ok? Se a gente for usar a primeira lei da termodinâmica, o que ela associa? Que esse calor aqui mais essa potência vai ser igual a esse calor que está saindo. Então, a gente pode definir essa potência como sendo este calor aqui que saiu menos o calor que entrou. Por isso, esse modelo matemático aqui que a gente vai ter, ok? Bom, fazendo as simplificações, porque a variação de entropia, né, que ocorre tanto no evaporador quanto no condensador, elas são iguais, a gente consegue fazer a simplificação, né, dessa variação de entropia e a gente chega nesse modelo matemático aqui. Ou seja, o coeficiente de performance máximo que a gente vai ter para o nosso equipamento que a gente está avaliando seria uma temperatura, né, constante dentro do evaporador, que divide a temperatura no condensador menos a temperatura no evaporador, ok? Lembrando que esse modelo é um modelo como se fosse utópico, tá bom? Ou seja, uma utopia, um modelo perfeito. Vamos falar rapidamente aqui sobre bomba de calor, porque não é a nossa intenção no curso, né? Mas ela funciona da mesma forma, o princípio é exatamente idêntico ao sistema de refrigeração, ok? Nesse caso aqui, a gente vai ter o evaporador, né? A unidade evaporadora, que ela vai receber calor a partir do ar externo, né? Então, nesse caso aqui, o evaporador não é a nossa intenção. Então, depois do evaporador, nós temos o compressor, né, para fazer com que o fluido refrigerante tenha um aumento de temperatura e pressão. Aqui sim, quando ele entra no condensador, ele vai trocar calor, por exemplo, com a água que vai aquecer um equipamento que pode ser uma piscina, por exemplo, né? Então, aqui vai estar o nosso interesse no caso de uma bomba de calor. Após trocar calor, né, com essa água que vai aquecer a piscina, ele entra num dispositivo de expansão. Aqui ele coloca o nome, né, de válvula de expansão, porque a válvula a gente consegue fazer uma regulagem, ok? E aí, como que a gente vai calcular o coeficiente de performance, ou seja, a eficiência, o calor rejeitado no nosso sistema, agora aqui é o calor no condensador, dividido pelo trabalho líquido, que é o acionamento do compressor, ok? Então, esse calor aqui, da mesma forma que a gente calculou no coeficiente de performance para o sistema de refrigeração, olha, a gente relacionou o calor, né, com a temperatura vezes a variação de entropia, né? No processo isotérmico, a gente tem esse modelo matemático. E o trabalho, ele vai ser o calor rejeitado menos o calor recebido no nosso sistema. Então, como as variações de entropia num ciclo de Carnot são iguais, a gente chega a esse modelo matemático aqui, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre compressão úmida seca, processo de expansão e o ciclo padrão de compressão. Então, a partir desse gráfico aqui,
a gente vai poder compreender melhor, né, o que significa compressão úmida e compressão seca. Nós temos aqui um processo, tá? 1 linha, 2 linha, 3, 4 linha e 1 novamente. Nesse processo de compressão aqui, né, o ciclo de Carnot, por exemplo, descreve ele, por quê? Porque a troca de calor, né, tanto no evaporador quanto no condensador, ela vai ocorrer à mesma temperatura, né, a temperatura constante. Então, o que acontece? Se eu preciso iniciar o meu processo de compressão aqui para que ele termine como vapor saturado, o que vai acontecer? O meu fluido, né, o fluido refrigerante, ele vai entrar no processo de compressão tendo ainda líquido, né? A gente tem a maior parte de vapor, mas tem ainda líquido. Então, essa compressão aqui é chamada compressão úmida. Por quê? Porque a gente tem líquido saturado além do vapor saturado. Isso causa vários problemas, né, no compressor. Vários problemas, como, por exemplo, você pode ter problemas no cabeçote, né, porque as válvulas, por exemplo, também, né, elas podem ser danificadas porque elas foram projetadas para trabalhar com fluido que tem que é muito sutil, né, que é um fluido, vamos botar assim, um fluido mais delicado, né? Porque a massa específica do vapor, ela é muito menor do que a massa específica do líquido, né? Então, quando você comprime o fluido e esse fluido também está na fase líquida, tem outro problema também, né? Que é o carreamento de óleo. O óleo é necessário para diminuir o atrito, né? Dentro do pistão, no deslocamento do pistão, dentro do cilindro, desculpa, no deslocamento do pistão. E quando você vai carreando esse óleo, né, você diminui a quantidade de óleo dentro do compressor, isso vai causar problemas futuros. Então, o ciclo real ele vai trabalhar com compressão seca, ou seja, a gente vai levar a linha até o ponto 1, onde ele é saturado, né, onde ele é vapor saturado, apenas vapor saturado, sem nenhum líquido, e aí sim a gente aumenta, né, a temperatura dele, aumentando a pressão também até o ponto 2. Repara que nesse processo aqui, ele vai ocorrer na região de superaquecimento. Então, não há possibilidade, né, de líquido dentro do compressor, né, que poderia danificar o nosso equipamento. Porém, a gente está agregando, né, um valor maior de compressão. E aí o fluido vai ter que diminuir a temperatura no compressor, olha, até ele chegar a líquido, a vapor saturado, e a partir do ponto 2 linha, ele continua trocando calor, ok? Recebendo, né, tendo uma quantidade maior de líquido até chegar na válvula de expansão, no dispositivo de expansão, né, no ponto 3, e aí sim ele vai ter uma expansão. Só que no caso de um ciclo real, né, o que vai acontecer? Ele não vai vir com a mesma entropia. Por quê? No ciclo real, esse processo que ocorre do ponto 3 até o ponto 4 é um processo irreversível. Como ele é irreversível, a gente vai ter um aumento da entropia. Então, nesse caso aqui, ele não vai descer em linha reta no ponto 4, até o ponto 4 linha, conservando a entropia, porque é um processo irreversível. Então, essa perda vai ser caracterizada, né, pelo deslocamento do ponto 4 linha até o ponto 4, tendo um aumento da entropia. Ok? Esse processo de expansão aqui, ele ocorre num dispositivo de expansão, né, como eu já havia dito antes, pode ser uma válvula de expansão, um orifício calibrado, um tubo capilar, mas às vezes tem alguns alunos que falam assim, professora, não poderia usar uma turbina, por exemplo, porque aí a gente teria um ganho, né, de energia, essa turbina poderia estar até alimentando o compressor, né, cedendo trabalho para o compressor. Não vale a pena porque a turbina é um equipamento muito mais caro do que um dispositivo de expansão. E além disso, né, existe perda também na turbina. Então não compensa a gente utilizar a turbina mesmo para ganhos futuros, né, a longo prazo, por exemplo, em relação ao custo do equipamento. Ok? Bom, vamos conversar então, né, sobre o processo, né, do ciclo padrão de compressão. Na verdade, já havia falado bastante sobre ele anteriormente. No ciclo de compressão, então, padrão, né, a gente vai ter fluido entrando no compressor, fluido saindo no compressor e o trabalho ou a potência, né, para acionar esse equipamento. Então, a gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica para poder quantificar, por exemplo, a potência necessária para poder acionar esse compressor,
ok? Essa potência ela vai estar associada à temperatura que a gente vai precisar aqui na câmara, né, de resfriamento. Então aqui, se a gente for fazer um balanço de energia, vai ter o quê? Potência entrando, fluido entrando no estado 1, fluido saindo no estado 2. No caso do condensador, nós temos fluido entrando no estado 2, fluido saindo no estado 3 e taxa de transferência de calor para o meio externo, ok? Quando eu falo fluido, né, a gente vai falar a energia do fluido. Como que eu vou calcular essa energia do fluido? A gente vai multiplicar a vazão mássica, né, do escoamento vezes a entalpia do ponto 2. Por quê? A entalpia é uma propriedade que ela agrega tanto a energia do escoamento, né, que é a pressão vezes o volume, mais a energia interna, que é uma energia associada à temperatura desse fluido. No caso do ponto, né, do equipamento do dispositivo de expansão, a gente vai ter fluido entrando e fluido saindo. Então, a entalpia do ponto 3 permanece igualzinha à entalpia do ponto 4. Há uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Se a temperatura e pressão do ponto 3 é muito maior do que a temperatura e pressão do ponto 4, como a energia do ponto 3 vai ser igual à energia do ponto 4? Ou seja, como a entalpia do ponto 3 vai ser igual à entalpia do ponto 4? Porque se nós formos usar a primeira lei da termodinâmica, não tem trabalho entrando, né, ou potência entrando nem saindo do nosso dispositivo de expansão, e também não tem calor trocado. Se não tem nem trabalho nem calor, a energia do ponto 3 permanece constante em relação à energia do ponto 4. Não temos variação de energia. Então, a energia do ponto 3 é igual à energia do ponto 4. Como que a energia do ponto 3 vai ser igual à energia do ponto 4 se a pressão no ponto 3 e a temperatura são muito maiores do que a pressão e a temperatura do ponto 4, ok? Então, vai ficar a pergunta, eu quero que vocês me respondam na próxima aula. No caso do dispositivo, do evaporador, nós temos o fluido entrando aqui, então vai ter M.H4, né, que é a energia do fluido aqui, saindo M.H3, né, a energia do fluido no ponto, M.H1, a energia do fluido que está saindo, ok? E a taxa de transferência de calor também. Então, como vai ficar? O que entra, ou seja, M.H4 mais a taxa de transferência de calor, né, low, a baixa temperatura, vai ser igual a M.H1, que é o fluido que sai no ponto 1. Esse QH aqui é que é height, que é de alta temperatura, calor a alta temperatura, e que é low, calor a baixa temperatura. Bom, em relação às propriedades dos refrigerantes, nós temos aqui um diagrama clássico, né, de pressão e entalpia. Basicamente, todos os fluidos refrigerantes eles têm esse comportamento. Então, aqui a gente pode verificar, né, como a gente vai relacionar as propriedades, né, desse fluido. Por exemplo, a gente pode estar verificando aqui nesse diagrama de pressão e entalpia. Então, essa linha azul aqui, ela representa uma região de saturação, né? É a linha de saturação. Nesse caso aqui, nós temos a linha de saturação de líquido saturado, que vai até o ponto crítico. Depois do ponto crítico, nós temos a linha de vapor saturado. O ponto crítico é o ponto de maior temperatura e pressão, maiores propriedades do fluido, que ainda se encontra no estado saturado. Então, desse lado aqui, a gente vai ter uma região de líquido. Então, as propriedades do fluido aqui, elas serão líquido subresfriado ou líquido comprimido. Dentro, né, desse sino, ou seja, dessas linhas de saturação, tanto de líquido quanto de vapor, a gente tem a região bifásica, que é chamada também de estado saturado. Depois dele ser vapor saturado, a gente vai ter a região de vapor superaquecido. O estado dele vai ser superaquecido, ok? Então, aqui nós temos várias linhas, por exemplo, né? Nós temos aqui uma linha de temperatura constante. Então, temos aqui uma determinada temperatura, aqui uma outra temperatura maior, ok? Nós temos aqui uma linha de volume específico constante, temos aqui uma outra linha de entropia constante, ok? Então, ele estava mostrando aqui o comportamento de um fluido, né? Onde o título ele varia de 0 a 1. Título é percentual de massa de vapor, ok? Então, o título dentro dessa região aqui, ele vai variar de 0 a 1, ok? Sendo que 0 tem, aqui eu tenho 0 massa de vapor e aqui eu tenho 100% de massa de vapor, ok? Por isso que aqui está mostrando que a linha de título é 0 e aqui o título é 1, e aqui dentro dessa região a gente vai ter o título variando, né, de 0 até 1.
Bom, como é que funciona? Como que a gente vai fazer para poder calcular o desempenho de um ciclo de compressão a vapor? Então, aqui a gente tem, né, um ciclo padrão. A gente estava falando sobre cálculo do desempenho, né, de um ciclo de Carnot, que é um ciclo de máxima eficiência, que a gente utiliza as temperaturas, né? Mas no ciclo padrão, ou seja, o ciclo que não é um ciclo de Carnot, como que a gente vai fazer para calcular essa eficiência? A eficiência, de novo, ela é calculada, né, a partir do coeficiente de performance, que novamente a gente obtém a partir daquela relação do que eu quero sobre o que eu gasto. Então, se a gente for fazer uma análise aqui, o que a gente quer, né, no sistema de refrigeração? A gente quer o calor que foi trocado aqui no evaporador. Ou seja, esse calor que vai ser trocado aqui no evaporador, lembra, a gente usava a vazão vezes a entalpia e a vazão vezes a entalpia para poder calcular essa taxa de transferência de calor aqui. E ele seria, né, a energia do fluido que sai menos a energia do fluido que entra. Como a vazão que ocorre dentro do evaporador vai ser exatamente igual à vazão que ocorre dentro do compressor conservação de massa, né? Porque a gente tem aqui um regime permanente, então eu posso simplificar a vazão máxima que vai ser aqui referente ao evaporador, da vazão máxima que seria aqui referente ao compressor. Por que o compressor? Porque aqui o coeficiente de performance a gente calcula o que eu quero, né? Ou seja, a taxa de transferência de calor que foi retirada do meu recinto, né? Que entrou no evaporador, dividido pela potência consumida no compressor para acionamento. Por quê? Isso aqui a gente vai ter que pagar. É a energia elétrica que a gente paga, por exemplo, ok? Então, o coeficiente de performance ele vai ser calculado como sendo a variação de entalpia no evaporador dividido pela variação de entalpia no nosso compressor, ok? Esse daqui é um diagrama de pressão e entalpia, então a entalpia permanece constante do ponto 3 até o ponto 4, a gente já conversou sobre isso, e o nosso processo, né, de compressão, ele vai variar da entalpia do ponto 1 até a entalpia do ponto 2. Bom, nós temos aqui, né, um outro ciclo com um trocador de calor intermediário. Então, alguns sistemas acabam utilizando um trocador de calor intermediário. Tá? Então, como a gente pode verificar aqui, né, o processo ele vai ocorrer igualzinho no compressor, né, entre o ponto 1 e o ponto 2, que já está representado aqui no gráfico, olha, de 1 para 2. Vai ocorrer o mesmo processo de rejeição de calor do ponto 3 do ponto 2 até o ponto 3, né, dentro do condensador, que está representado aqui, ó, de 2 até 3. Porém, quando o fluido entra nesse terceiro trocador de calor, a gente vai chamar simplesmente trocador de calor, porque embora o condensador e o evaporador sejam trocadores de calor, a gente vai chamar agora só com os nomes deles mesmo, assim, condensador e evaporador, ok? Então, quando o fluido sai do condensador e entra no trocador de calor, ele vai entrar aqui a uma temperatura maior, né? Ele ainda está quente, né? Vamos colocar assim, e ele vai trocar calor com um fluido que está frio. Então, eu vou ter uma diminuição, né, da minha temperatura e, consequentemente, da minha entalpia. Vou ter uma queda da entalpia do ponto 3 até o ponto 4. E está representado aqui no nosso gráfico. Tá vendo? Olha, do ponto 3 até o ponto 4, a gente teve uma diminuição da nossa entalpia e da temperatura. Aí ele entra na válvula de expansão. Ele entra na válvula de expansão como líquido subresfriado. Aqui, ó, ponto 4. E aí, de novo, né, a gente vai ter uma queda de pressão do ponto 4 até o ponto 5, e ela está representada aqui, ó. Porém, mantendo o valor da entalpia, ó, do ponto 4 até o ponto 5, uma queda, né, da pressão, mantendo a entalpia. Aí entra no nosso evaporador, né, onde o fluido recebe calor, então a gente vai ter um aumento, né, da entalpia, do ponto 5 até o ponto 6. Porém, quando o fluido sai do evaporador, ele ainda sai com uma temperatura bastante baixa. Está representado aqui no diagrama do ponto 5, do ponto 5 até o ponto 6, né, ele vai ter um aumento, né, do valor da entalpia, porque ele recebeu calor aqui. Porém, ele continua com a temperatura baixa. Aí ele vai entrar naquele trocador de calor intermediário. Lembra que o fluido aqui, ó, de 3 a 4, ele estava quente ainda, né, porque ele tinha saído do condensador, e o fluido que sai, né, do evaporador, ele ainda está frio. Então, o que vai acontecer? Esse fluido aqui, ó, que está entrando
né, com essa entalpia em 3 aqui vai ser em 4, ele está mais aquecido, ele vai rejeitar calor para o fluido que está entrando em 6 e saindo aqui em 1. Então, ele vai ter um aumento da entalpia, ok? Do ponto 6 até o ponto 1, fazendo com que o fluido entre no compressor como vapor superaquecido. Bom, qual é a vantagem, né, de utilizar esse trocador de calor? A vantagem é que o fluido não vai entrar no compressor, né, como líquido. A gente vai garantir que ele vai entrar como superaquecido, vai sair superaquecido também, para evitar que haja qualquer dano, né, no nosso equipamento, no nosso componente, ok? Uma coisa também que eu deveria falar, e eu não comentei até agora, é chamado efeito refrigerante. O efeito refrigerante é a variação da entalpia que ocorre dentro do evaporador. Então, nesse caso aqui, o nosso efeito refrigerante vai ser de H6, né, que foi o ganho, né, H6 menos H5. Ou seja, foi a quantidade de calor que a gente conseguiu tirar do evaporador. Então, às vezes as pessoas acabam confundindo e falando assim, então eu vou pegar aqui, ó, H1 menos H5. Não, porque no ponto 1 ele já tinha saído do evaporador, ele tinha saído, na verdade, do segundo, né, do trocador de calor intermediário, ok? Então, o efeito refrigerante é quanto que a gente tira do sistema de refrigeração, ele vai estar considerado entre o ponto 5 e o ponto 6. Então, o efeito refrigerante vai ser H6 menos H5, tá? E essa troca de calor aqui, essa variação da entalpia do ponto 3 até o ponto 4, vai ser exatamente igual à variação da entalpia do ponto 6 até o ponto 1, ok? Por quê? O refrigerante quente cedeu energia, né? Cedeu calor, vamos botar energia para o fluido mais frio. Então, essa variação de entalpia entre 4 e 3 vai ser a mesma variação de entalpia entre 1 e 6, ok? Bom, o sistema de refrigeração real, ele funciona dessa maneira? Não. Como que ele funciona, então, na vida real? Na vida real, a gente não vai poder utilizar o ponto 1. Então, vamos lá. O ideal seria, na vida real, né, um padrão, vamos colocar assim, ele sairia do ponto 1, né, como vapor saturado, aí passaria por uma linha isoentrópica, ou seja, mesma entropia, até o ponto 2, onde ele não vai ter, o processo vai ser adiabático, não vai ter troca de calor. Depois do ponto 2 até o ponto 3, né, ele vai rejeitar calor no condensador, aí ele vai ter uma queda, né, de pressão e de temperatura, mantendo a entalpia até o ponto 4, e depois ele vai trocar calor, ou seja, vai receber calor até o ponto 1, completando o nosso ciclo. Num processo real, o que vai acontecer? Não posso trabalhar com isso aqui com o ponto 1 porque é muito perigoso para danificar o equipamento. Então, a gente vai deslocar para o ponto 1', ou seja, uma variação de temperatura de superaquecido, ok? Então, a gente vai trabalhar, né, com uma quantidade de energia maior que o fluido vai entrar no compressor. O processo de expansão que ocorre do ponto 1 até o ponto, do ponto 1' até o ponto 2' não é isentrópico, não é adiabático. Por quê? Porque na vida real o compressor vai perder calor, sim. O processo é irreversível, ok? Então a gente comprime o fluido, ele vai ter uma energia. Se houver esse processo de descompressão, o fluido não volta à condição anterior porque uma parte da energia foi perdida em forma de calor, ruído, vibração, né? Fazendo com que a entropia do ponto 2 não seja igual à entropia do ponto 1, seja maior, porque houve perdas. Bom, o processo que vai ocorrer dentro do nosso condensador não é a pressão constante. Por quê? Porque ele vai ter perda de carga. Então, vai haver uma diminuição da pressão à medida em que ele vai se deslocando e não é mais para o ponto 3, e sim para o ponto 3', para a gente garantir que vai entrar fluido na fase líquida no dispositivo de expansão. A gente tem uma eficiência melhorzinha. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma variação de pressão da entrada do condensador até a saída do condensador, ok? Por quê? Perda de carga, que vocês já devem ter visto em mecânica dos fluidos. Bom, e máquina de fluxo também, né? Máquina de fluxo fala sobre perda de carga distribuída ao longo da tubulação. Do ponto 3' até o ponto 4', aí sim, processo isentálpico, mesma entalpia, porque a gente está considerando que o dispositivo de expansão não vai trocar calor, nem receber, não vai haver troca de calor dentro do dispositivo de expansão e também não há
potência nem trabalho sendo trocados. E aí, a mesma coisa que ocorreu no condensador vai ocorrer no evaporador. Então, a minha pressão vai caindo até a entrada do compressor. Por quê? Por causa da perda de carga distribuída ao longo da tubulação. A gente vai ter uma tubulação, fluido que escoa, além dele escoar na tubulação, ele vai tendo mudança na direção do escoamento, fazendo com que essa perda de carga seja bastante acentuada, ok? Então, a gente vai ter essa variação da pressão voltando para o ponto 1, ok? Voltando para o ponto 1', que é o ponto onde o fluido será novamente comprimido. Bom, e aí a gente encerra essa primeira parte, sobre processos de compressão a vapor de fluidos refrigerantes, e nas próximas aulas a gente vai entender depois como funciona, cada um desses componentes. A gente vai falar sobre compressores, sobre trocadores de calor, e para que vocês consigam compreender melhor, cada um desses componentes do sistema de refrigeração. Então, bons estudos. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode sanar nas aulas remotas, nas aulas presenciais e também nos fóruns, lembrando que é apenas o fórum da semana que permanecerá ativo. Ok? Boa sorte e bons estudos.